Para nos orientar sobre a obra de Junichiro Tanizaki, especialmente o livro As Irmãs Makioka, nós convidamos a pesquisadora e professora Neide Isai Nagai, do curso de Língua, Literatura e Cultura Japonesa, lá da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Tudo bem, professora? Tudo Obrigado bem. por aceitar o nosso convite, por vir até aqui nos orientar sobre esse livro do Junichiro Tanizaki. Como é que fala o nome certinho dele, professor? Junichiro Tanizaki. Junichiro. Sim. Junichiro Tanizaki, Irmãs Makioka, é assim? Sim. Tá bom. Esse livro, As Irmãs Makioka, não é o título original. O título Irmãs Makioka não é original. Sim. O original seria esse daqui, né? Sim. Esse aqui, vou tentar mostrar para a câmera. É um ideograma. A leitura seria Sasameyuki. Sasameyuki. Sasameyuki, que significa uma neve bem rala, praticamente efêmera, né? E que é um dos tipos de neve também que cai no Japão, né? Tá. Então, agora, pelo próprio ideograma é possível ver que o primeiro dele é composto por um ideograma que é fino, né? Tá. E o segundo seria a neve, né? Agora, nesse som do sasame, sasameku, né, nós teríamos exatamente o sussurrar também, né? O falar ao pé do ouvido, e que estaria talvez embutido um pouquinho, né? No significado do livro como um todo. Tá, né? certo. Mas nós temos também o segundo ideograma, que é o da protagonista, né? De uma das protagonistas, que é aquela que vai ficar em foco o tempo inteiro para ter um casamento finalmente arranjado, que é a Yukiko, né? Yuki, que compõe o nome da Yukiko. Yuki, e que comporia o nome da seria própria... Vamos mostrar aqui. Quer dizer, então, esse seria o Yuki. Yuki, neve, né? Sasameyuki. Sasameyuki. E aqui é Yukiko, é a personagem que vai procurar, está procurando um casamento, vamos dizer assim. Depois você explica essa história para a gente. Isso mesmo. Muito bem, professora. Vamos falar um pouquinho, eu queria que você explicasse para a gente um pouquinho da importância do Tanizaki para a literatura japonesa, assim, e a ponte que ele faz com o Ocidente. Que época que ele escrevia, porque ele nasceu? Olha, o Tanizaki Junichiro, ele nasceu em 1886, então praticamente com a abertura do Japão para o Ocidente, né? E vem a falecer em 1965. Então ele atravessou uma época muito, né, assim, diferente em vários momentos do Japão, né? E que estava em vias de uma transformação muito grande. Inicialmente, o Junichiro, ele tem um interesse muito grande pela China, pelos aspectos da cultura chinesa, da língua chinesa, inclusive, né? Viajou algumas vezes para a China, né? E depois ele começa a se voltar para esse olhar curioso para o Ocidente, né? Então, as suas protagonistas normalmente são mulheres assim, que o personagem tem uma apreciação muito grande pelos seus traços marcadamente diferenciados de uma figura feminina japonesa e que teria traços mais ocidentalizados, né? Então, essa atração pelo Ocidente começa a aparecer nas suas primeiras obras, né? Quando ele começa a escrever? Bom, no começo talvez a gente não tenha essa figura muito clara ainda, porque a obra que realmente o lançou no mundo literário foi uma obra que se chama Shisei, significa tatuagem, né? E que não está traduzida, infelizmente, ainda para o português, né? Shisei. Shisei, tatuagem, né? E nessa obra ele já começa a mostrar o seu interesse, né? As suas personagens que vão ser extremamente envolvidas com um olhar muito idolatrante, né? Que realmente se queda perante a beleza feminina, né? Um fetiche pelos pés, né? Que é essa figura feminina que o tatuador está procurando para fazer a sua grande obra, a sua obra que seria imortalizada, né? Que seria a tatuagem. E ele arruma uma moça olhando assim, os pés dela saindo por entre o kimono, né? A gente repara que ainda é um kimono, e que ele a segue através disso e depois resolve convidá-la para fazer a tatuagem. Então, uma grande viúva negra
é tatuada nas costas dessa moça, né? Mostrando também um caráter meio demoníaco, né? Que a sua tatuagem impregnaria na vida dessa personagem. Né? Então, ele tem a partir daí, é a partir daí que ele tem essa coisa sensual? Então, eu acredito que desde o início ele tenha sido, né, sempre inspirado por essas questões mais sensuais, extremamente eróticas. Tá. Né? Então, a obra Naomi, por exemplo, que foi uma obra que inicialmente deve ter sido a primeira a ser lançada no Brasil, ainda na década de 80, né, pela Brasiliense, em tradução indireta, mas ela já estava ali. Né? Ela foi republicada posteriormente como Amor Insensato pela Companhia das Letras, tá. E embora o nome, né, Naomi é o nome da protagonista, né, e Amor Insensato seria o nome mais fidedigno, né, fidedigno ao japonês. O japonês, o título japonês. Então, nós temos, 5 obras que foram publicadas antes das Irmãs Makioka, né? E, então, eu acredito que o Tanizaki já era um pouquinho conhecido, né? Antes dessa obra. E o que a gente pode realçar também é que as obras iniciais, que foram lançadas antes, elas têm características um pouco diferentes. Não diria extremamente, né? Mas desse gosto ocidental, dessa tônica na mulher mais ocidentalizada, né, com características que puxam para uma beleza, né, olhos maiores, uma mulher mais emancipada, né, ela vai mudar um pouquinho de foco no caso das Irmãs Makioka. Ele vai continuar. Sim, existe um período, né, que é o grande terremoto de Tóquio, né, da região de Tóquio, que acontece em 1923, e com a mudança também da residência dele para a região oeste do Japão, né, que era mais comercial e que também trazia elementos mais assim tradicionais da cultura japonesa do que Tóquio, que estava mais urbanizada, mais modernizada. Né? Então, essa influência do local também repercute na obra, sem dúvida. O Tanizaki se casa pela 3ª vez com uma moça que morava lá, já era casada, mas ela se divorcia e depois acaba se casando com o Tanizaki. E nessa região que é a Shia, onde é ambientada a obra, né, na região oeste do Japão, nós temos assim características marcadamente japonesas também, mas com traços muito ocidentais. Kobe, que é uma cidade vizinha, foi um grande porto japonês também, né? E que recebeu muitos ocidentais. Então, nós temos uma mescla muito grande de elementos de uma cultura japonesa em transformação, né? E que ambienta também alguns aspectos ocidentais e que já estavam impregnados na vida do japonês, né? Porque o japonês já havia se lançado a conquistas, né, de valores ocidentais para a sua própria vida, aspectos também ligados à questão política, econômica, né? A questão da moda também, que estava muito em evidência. Né? Tá. E nós temos as Irmãs Makioka, né? Mas ele, o Junichiro Tanizaki, ele teve que formação, professor? Ele fez faculdade? Sim, ele vem de uma família de comerciantes de Edo, né, da antiga Edo, a capital. Né, que se transformou em Tóquio, e de um bairro comercial também, mas que tinha assim um cunho muito artístico, que é Nihonbashi, né, e que continua até hoje. Né? Seria a cidade baixa, em que os comerciantes e as casas de shows, de teatros, né, elas se concentravam nessa região, e ainda se concentram um pouco. Né? Agora, ele fez a Universidade de Tóquio, né, acabou interrompendo no meio, mas ele começou a escrever cedo. Em 1908, 1909, ele já está se envolvendo um pouco com questões de produção. Né? O Tanizaki lança-se com a própria obra que eu falei, né? De Sisei, né? Tatuagem, né? Em 1910. Mas ele também, paralelamente, escreve peças de teatro. Né? Então, ele é um dramaturgo durante praticamente toda a sua vida, né? Além de romancista, e escreveu um pouco de poemas também, né? E foi tradutor não só de algumas obras estrangeiras, mas também tradutor para a língua moderna da famosa Narrativas
de Genji. Né? Tá certo, quer dizer, ele tem... viveu do que escrevia, sim, passou sim. a vida escrevendo e sobrevivendo aquilo que produzia escrevendo. Muito bem, professora, vamos falar um pouquinho sobre As Irmãs Makioka, que é um livro bastante, vamos dizer assim, extenso, cheio de detalhes, ele é bastante detalhista, ele conta as minúcias das relações entre as pessoas, né? Queria que você explicasse para a gente a primeira importância do livro para o Ocidente, para essa ponte que ele faz entre o Oriente e o Ocidente. Bom, nós estamos ambientados na época já em que a Segunda Guerra Mundial está em curso, né? O Japão, como se sabe, já estava com os seus anseios de conquista do continente asiático. Já havia havido 2 grandes guerras com a China, em 1894, né? E depois com a Rússia, em 1904, das quais o Japão sai vitorioso, né? Ele não se envolve muito diretamente na Primeira Guerra Mundial, mas, de qualquer maneira, ele sai beneficiado com os recursos escassos que tem na Europa, e o Japão vai fornecer muita matéria, né? Muitos produtos para a Europa que está desabastecida, né? Agora, o Japão começa, então, nesse percurso em relação à conquista do continente asiático, e tem a anexação da Manchúria, já em 1932, né? Nós temos o avanço para a parte da China, onde começa realmente a guerra com a China em 1937, né? E até que desencadeia o ataque a Pearl Harbor, né? Em 1941. Então, nós temos esse avanço, por um lado, e que, na verdade, esses pequenos tópicos, né, de um contexto político, social do Japão, aparecem na obra de uma maneira, assim, um pouco camuflada, talvez. Se a gente não lê com muita atenção, né, isso não passa muito, né, não é muito percebido, mas, de qualquer maneira, ela também está ali, né, não veio sustentando a obra. Né? Tá, assim, Agora, num jornal que alguém lê, num detalhe, num comentário. Inclusive, nós temos, né, as 4 irmãs, a Tsuruko, a mais velha, né, a Sachiko, a segunda. As 2 já são casadas, né? E nós temos, então, mais 2, que são a Yukiko e a Taeko. As 2 são solteiras, não teriam vivido a época de glória da família, que era uma família tradicional, comercial, mais abastada, e que vai decaindo com a morte do pai, né, dessa família, do patriarca dessa família, e as 2, então, se veem meio desamparadas, né? Então, nós temos, na verdade, uma questão muito interessante, que é a questão do condicionamento social, né, ao casamento arranjado, né, que na época ainda... basicamente 70% da população se submetia a esse sistema de... 70%? Em torno de 70%. Mesmo, né? As famílias que não tinham tanto dinheiro, assim? Como... Sim, de um modo geral, esse sistema é mantido. E mesmo que, eventualmente, o casamento não seja arranjado, sempre existe um padrinho que vai dizer que foi, né, o que arranjou o casamento, né? Pelo menos na proforma. Né? Agora, então, nós temos a Yukiko, que seria o fio condutor, né, dessa obra, de um modo geral, porque o livro inteiro, né, e talvez isso seja assim, um pouquinho cansativo, né, nós ficamos na expectativa de que ela se case. Né? Agora, existe uma exigência muito grande em relação a se procurar esse pretendente ideal, né, mas em função da decadência da família, né, e da força até de se procurar um pretendente à altura, né, ela vai se prolongando, ela vai, assim, deixando realmente as pessoas muito ansiosas em relação a esse desfecho, né? E, enquanto não se arranja um pretendente, né, ela faz vários miai, né? Nós chamamos de miai, esse casamento arranjado, né? O miai é o encontro, né? O miai, na verdade, é o encontro, né? É como se nós fôssemos colocados frente a frente pelas famílias para, pelo menos, se conhecer. Mas, antes disso, há uma investigação muito cuidadosa, demorada muitas vezes, né, em relação à vida inteira, não só do proponente do casamento, do interessado, como da família inteira, né?
Então, é uma situação bastante constrangedora, na verdade. Né? Para os dois, né? Para os dois. Porque dois, a família da noiva investiga a família, o noivo e sua família e vice-versa. O noivo também investiga a noiva e sua família. Isso acontece de ambas as partes. Em vários momentos, nós vemos que isso é um pouco quebrado, ele já não tem essa rigidez, né? Existe, assim, às vezes até alguns encontros da própria família, conversando com o pretendente antes do encontro ou depois do encontro, coisas que normalmente não aconteciam muito, né? Mas então a obra apresenta também esses aspectos interessantes do cotidiano japonês, né? Agora, o interessante também é essa questão de uma família que sempre privilegia o primogênito, né? Existe essa questão ainda hoje no Japão, um pouco forte, e quando, no caso, são 4 mulheres, né? Não havia um varão que sucedesse o nome da família. Então, a Tsuruko, que é a mais velha, obviamente casou-se com uma pessoa, né, que é o Tatsuo, marido, que teria adotado o nome da família. Isso não está claro, mas para o leitor japonês isso é mais do que evidente, né? Então, na verdade, essa família que se constitui seria a casa principal e que sucederia todo o clã Makioka, digamos assim. Sim, é um clã, né? Só que, na verdade, eles transgridem tudo isso, né? Ele não sucede à casa comercial, ele é um bancário, né? E ele está mais preocupado em exercer a sua função como bancário do que cuidar da casa. O Tatsuo, né? O Tatsuo. Que é o marido da Tsuruko. Da Tsuruko, isso mesmo, né? E depois, em dado momento, eles se mudam para Tóquio, né? Começam a viver lá e acabam vivendo até uma vida mais tranquila, né? Porque eles não vão ficar mais tão preocupados em relação à vida das irmãs, né? E vai deixar isso mais a cargo da Satiko. Não só pelo fato de o casal Tsuruko e Tatsuo terem 6 filhos para cuidar, né? Numa situação de economia de guerra, né? Isso a gente vê em vários momentos. Mas a Satiko tem só uma filha, que é a Etsuko, e que tem também uma vida financeira mais tranquila, né? Então, a gente vê que em muitos momentos a vida dela é realmente muito abastada, tranquila, luxuosa, até em dados momentos. E a família vai se ver às voltas com lazer, né? Com uma vida de aprender piano, aprender línguas estrangeiras, né? A Yukiko mesmo toca piano, fala francês. Apreciar a arte. Sim, eles se deleitam com vários, né, momentos assim, e que esse foi, na verdade, o motivo pelo qual essa obra acabou sendo proibida no começo, né? Ela foi escrita em 1943, né? Foi iniciada em 42 para 43 e a Tanizaki lançar alguns capítulos na revista, né? Ela foi publicada inicialmente em uma revista. Numa revista, né? Na revista chamada Chuo Koron, e foi censurada. Né? E o motivo da censura, efetivamente, foi esse mundo de opulência e, né, vida luxuosa, né, que não deveria acontecer. O Japão estava ali em um período de contenção, né? Isso não era um bom exemplo para a população. E ele já era influente naquela época? Ele já era bastante conhecido, sim, bastante conhecido, bastante renomado, né? Já havia recebido alguns prêmios, né? Então, ele realmente é uma pessoa muito reconhecida, né? E ele, ao ser censurado, bom, ele faz uma edição particular, né? Distribui para alguns amigos, mas continua concluindo a obra. E ela vem a ser concluída por volta de 1947, né? E é publicada em 48. Né? Nós temos o final da guerra em 45, né? Então ela só vem a ser publicada na íntegra ao final da Segunda Guerra. Da Segunda Guerra. Agora, quer dizer, isso que o aproxima do ocidental é talvez essa descrição toda que ele faz do Oriente. De uma vida, né? De uma vida japonesa, extremamente japonesa, mas que está imbuída de vários valores já, de vários gostos ocidentais, né? E que vai permear a vida do japonês. Hoje nós diríamos que o japonês é realmente híbrido, né? Ele tem uma facilidade de assimilação de culturas estrangeiras, né, que foi o que aconteceu também no início do Japão no contato com a China, né, em que ele vai absorver vários elementos da cultura chinesa, vai desenvolver uma cultura autóctone, né, se fecha em dado momento o Japão para o Ocidente, né, tendo algum contato apenas com a Holanda, né, ainda com os chineses, mas ele fica fechado praticamente uns 250 anos. Né? E depois essa novidade que vem do Ocidente, né?
uma novidade muito diferente mesmo para o olhar japonês, né? Quando os portugueses chegaram, já há um estranhamento muito grande, né? E quando ele se abre para o Ocidente, então nós temos esse encanto, né? E o Tanizaki, na verdade, se aproveita talvez um pouquinho desse momento para escrever as suas primeiras obras, né? Agora, ao se mudar para Kansai, né, nessa região mais oeste do Japão, ele inclusive aprende a linguagem, o dialeto local, porque o Japão também é muito rico nas suas linguagens regionais, né? Os falares regionais, eles são muito marcados e respeitados, inclusive, né? Então, ao ir para essa região, ele vai aprendendo aos poucos a língua, né, o dialeto local, e ela também está presente nesse livro, né? Então, há uma mescla muito grande de vários valores, de várias características, né? E que vão... Agora, aqui, não sei como é que é o original, mas na tradução a gente só percebe porque ele conta que naqueles miais a língua que se fala é uma língua mais culta, mais... Sim, é uma linguagem mais polida. É uma linguagem mais polida e eles têm dificuldade de lidar com isso. Sim. Né? E como é que é no original? Era escrito na... Sim, é escrito na linguagem, no dialeto local, né? Inclusive, existe os níveis de linguagem, né? Nós teríamos basicamente 4 níveis de linguagem e que, ao falar com uma pessoa, por exemplo, que eu considero, né, superior a mim, ou uma pessoa com a qual eu tenho um certo distanciamento, eu me dirijo a ela com outra linguagem, né? Então, se nós não tivéssemos uma proximidade suficiente, eu começo a falar com você numa linguagem extremamente respeitosa. Formal, né? Formal, extremamente formal, mas respeitosa também, né? Tá. E uma linguagem para se referir a mim e aos meus, né? Uma linguagem mais no sentido de... íntima, digamos. Não no sentido de me deixar em segundo patamar, né? Então, existe um rebaixamento, é como se fosse uma gangorra. Enquanto você sobe, eu desço, né? Ou eu te elevo, ou eu me rebaixo, na própria expressão da linguagem. Né? Interessante. Isso está no original? Está no original porque também. Porque você participou da tradução, preciso dizer isso para as pessoas, você participou desta tradução, Sim. Deve ter tido um trabalho enorme para lidar com esse tipo de coisa, não? Sim, sem dúvida. Né? Uma das opções foi porque o melhor seria se nós tivéssemos conseguido uma linguagem, por exemplo, talvez pegar um falar regional do Brasil e adotasse aqui no livro. Mas né? ficaria um pouco Mas falso, não ficaria, né? Sim, não ficaria adequado, né? E o Japão tem, assim, algumas marcas de fala muito mais características do que o Brasil, né? Então, são extremamente diferentes mesmo, até no léxico, né? E também nas suas terminações, principalmente. Ficaria extremamente artificial. Então, nós optamos por, inclusive, dizer que foi falado no dialeto de Osaka, né? Foi falado na linguagem de Tóquio, né? E as irmãs, de certa maneira, dominam também a linguagem de Tóquio, que seria padrão, né? Mas, em dados momentos, elas, principalmente a Tsuruko, se dá a liberdade de não falar nessa linguagem, né? E acaba passando um pouco de vergonha perante os filhos não gostam que ela fale, né, no dialeto de Osaka, porque há uma discriminação, de certa maneira, também, né? Embora haja um respeito, né, intimamente as pessoas têm um pouco, né, desse desconforto. Então, seria esse é o fundamento desse livro, né? Passar essa... Então, eu acho que Agora, são os esse é o aspectos principal livro, porque ele é considerado aqui no Ocidente o principal livro do Tanizaki, mas... Esse é o principal livro dele? O que você acha? Olha, ele é extremamente citado, valorizado, né? Mas, na minha opinião, eu acho que todos os livros do Tanizaki são muito bons, né? Nós temos características bastante marcantes nas primeiras, né? A Naomi, Voragem, né? Inclusive, há quem prefira Urtigas. Então, são obras que retratam realmente essa idolatria pela beleza feminina, esse fetiche pelos pés, né, que aparece muito marcadamente, né? Mas, de qualquer maneira, existe sim uma valorização dessa figura feminina, protagonistas homens, né, extremamente submissos às mulheres, né? Inclusive aqui nós temos essas 4 figuras femininas muito fortes, né? Cada uma com uma característica extremamente diferente uma da outra. A Satiko talvez seja
um padrão de beleza mais japonês, talvez até, do que a de Yukiko, mas é uma mulher extremamente bela e forte, né? Talvez seja a personagem principal sim, do sim, livro. Né? E essa característica forte que não aparece muito na Yukiko, que é mais retraída, mas que ao mesmo tempo vai impondo as suas vontades de uma maneira silenciosa, né? Então nós não temos uma imposição do que a Yukiko quer, mas ao mesmo tempo ela vai meio que se acomodando, né, na decisão e vai se aproveitando também dessa delonga na definição pelo seu casamento, né? A gente tem realmente a impressão de que ela não quer se casar, né? E a Taeko vivendo uma vida um pouco mais libertina, digamos assim, né? Já com vários namorados. Inclusive, um dos pretendentes dela, ou que ela se envolve realmente, ele é convidado pelo imperador Títere da Manchúria para ser o seu conselheiro, o seu acompanhante, né? Então, nesses pequenos lances é que a gente vê a história do Japão sendo retratada, né? Também. Mesmo numa situação, né, em que existe esse cuidado, talvez, do Tanizaki em também não mostrar muitos aspectos. Mas como ela foi censurada logo no início, eu acho que ele até teve a deixa, né, de conseguir escrever algumas coisas que talvez ele não estivesse escrevendo se ela estivesse sendo publicada ali naquele exato momento. Ah, tá. O fato de ela ter sido censurada deu a ele mais liberdade, porque ele parou de publicar. Eu acredito que sim, embora ele não tenha colocado com todas as letras, né, os cerceamentos que a população japonesa vivia, elas aparecem em vários momentos, né? É porque não tem uma opinião, assim, política colocada no livro, né? De certa maneira, eu acho que isso não aparece, mas a gente pode entender, de certa maneira, que ele tinha as suas visões, assim, meio contrárias à guerra, né? Eu acho que isso, com uma leitura um pouco mais atenta, a gente consegue detectar. Tá certo. Ok, professora. Muito obrigado pelas suas explicações, obrigado por nos ajudar a entender um pouquinho do Tanizaki e das irmãs Makioka. Obrigado pela sua presença aqui na Univesp TV. Eu é que agradeço. Até a próxima.